Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Na verdade, o porco se precipita por si. Quando Jesus expulsa ali os demônios, os espíritos imundos que estavam naquele jovem Gadara, onde a palavra diz que ninguém podia acorrentá-lo. Vivia se cortando aos sepulcros, aonde estava sempre dominado. E ali, quando dizem que temos contigo, ainda não é chegado a nossa hora, e a palavra diz que Jesus perguntando qual é o seu nome, e ele disse: somos legião, porque somos muitos. E então dizem: permita com que vamos para aquela manada de porcos. E o fim da manada de porcos é precipitar ao mar, e assim se precipitou. A própria imundícia, a própria porca que se julga lavada e volta a revolver a lama, assim como aqueles que a palavra diz que é como o cão que volta ao seu vômito. Uma geração má e perversa. Ela se precipita por si mesma. As suas atitudes os levam a, devido à sua má conduta, seu mau caráter, os leva sempre ao mesmo fim. O galardão daqueles que estão com os espíritos imundos, na verdade, é um castigo que eles carregam por não se arrependerem, enquanto aqueles que se arrependem e seguem direcionados, o Senhor os concede meios de estar sempre purificando e santificando por meio da sua palavra, e há uma recompensa. A palavra diz que não é em vão aqueles que perseveram segundo a verdade, aqueles que não negam o seu nome, ao invés de estar o negando, como aqueles que são influenciados pelos espíritos imundos, nós o confessamos publicamente todos os dias, e aborrecemos a maledicência, aborrecemos aqueles que seguem segundo os seus espíritos imundos, porque na verdade aquilo que anunciamos expõe as suas mentiras, e o Senhor é aquele que dele é a ira e a vingança, e eles mesmos se precipitam. A palavra diz que são aqueles que, quando o anjo da morte vem, na verdade não tem a marca da promessa, e o anjo os amarra e ficam aguardando a morte. Então os amarra e os entregará naquele grande dia o tribunal de Cristo. Para aqueles que perseveram, os anjos os levam, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. A palavra diz um novo mar, aonde na verdade estão aguardando o tribunal, e são aqueles que ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Assim como aqui constantemente muitos dia após dia perecem, porque o Senhor os permite crer em suas mentiras para sujar-se mais ainda, segundo os espíritos imundos, o príncipe do poder do ar, que os cegou, e eles não têm a revelação da qual nós temos, que é possível santificar e purificar. Por isso,
a palavra diz que quando Jesus se revela, as trevas se dissipam, aonde na verdade, quando a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, quando ele se manifesta, aquilo que é imundo é aniquilado, aonde pela sua revelação a palavra diz que ele o vence pelo sopro da sua boca. E para aqueles que nele depositam confiança e perseveram, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Não tem principado, não tem potestade, não tem altura nem profundidade, não tem nem mesmo as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.